Oi, sexto ano, bem-vindos de volta às aulas. Que esse segundo semestre seja um semestre de muita paz e de muita produtividade. Então, vamos à primeira aula depois das férias. Hoje falaremos sobre a arte paleocristã. Essa vertente nasceu entre o século V d.C. e o século XV d.C. Ela era uma religião que era apegada ao cristianismo. O que significa paleocristão? Paleo vem da palavra primitivo e cristão vem da palavra cristianismo, que seria Cristo. Então, naquele momento, essa religião era uma religião pagã, era algo que não era disseminado entre os poderes. Eles acreditavam em outros deuses, Os gregos e os romanos eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Então, essa religião foi se difundindo e algumas pessoas foram defendendo essa religião fielmente, subvertendo ali os valores daquele período. Então eles bateram de frente com essa sociedade que não acreditava no cristianismo. Com a decadência do Império Romano, muitas pessoas que defendiam ainda o cristianismo, que davam a sua vida, eram enterrados em catacumbas. E essas catacumbas eram o grande local da arte paleocristã. Por quê? Eles não tinham cemitérios. O que eles faziam? Eles cavavam um buraco subterrâneo e ali naquele lugar eles enterravam os corpos, tanto dos mortos comuns quanto das pessoas executadas que seguiam o cristianismo. Então eles pegavam as pessoas e colocavam naqueles lugares. E aí, o que acontecia? As pessoas que acreditavam na religião cristã visitavam esses lugares e faziam rezas, orações para aquelas pessoas que tinham morrido em função de Cristo. Então, essa arte ela nasce muito associado com o período romano, Então eles se baseavam na arte romana, também se baseavam na arte grega e na arte etrusca, que era a arte que também simbolizava a arte romana. Os romanos se baseavam na arte grega e etrusca e os paleocristãos se baseavam na arte romana, grega e etrusca. Então ele tem uma grande mistura, apesar também de fazer uma nova releitura sobre a arte. Então eles tinham um novo conceito, mas muito absurdamente enraizado com os conceitos passados. Então eles não tinham novas ideias, eles usavam o que eles já tinham e ressignificavam. O que é ressignificar? Criar, modificar a favor deles. Então, nesse momento, eles começam a inserir histórias sobre o cristianismo. Então, é o primeiro momento que eles começam a desenhar figuras sobre Jesus Cristo, símbolos. Então, esse é o primeiro momento que eles têm acesso a essa ilustração. Então, é o primeiro momento que eles começam a desenhar textos bíblicos. Então, nessas catacumbas, as pessoas que eram perseguidas pelo cristianismo, que eram enterradas ali, serviam como uma espécie de templo. Então eles começaram a pintar as paredes e modificá-las para ficar um lugar agradável e também para louvar a Deus. Então eu vou passar para vocês agora um pouquinho da arte paleocristã dentro das catacumbas. A arte também paleocristã tinha alguns símbolos que eram super importantes para aquele momento. O primeiro deles era o peixe. O peixe simbolizava Cristo. Mas por que ele simboliza Cristo? Bom, se você pegar o nome inteiro de Jesus Cristo e colocar Jesus Cristo, de Deus, Filho, Salvador,
Em grego, se a gente juntar as primeiras palavras do nome de Jesus, vai simbolizar ictus, que em grego significa peixe. Um fator muito interessante é que naquele momento, como que eles se identificavam, os cristãos? Eles olhavam para a pessoa assim, que estava próxima dele, aí riscava no chão um peixe, né? E aí ele identificava se a pessoa realmente era um cristão ou não. Se fosse um cristão ali, identificar e conversar. Se não fosse ali, olhar assim e falar, o que será que é isso? Né? Então esse é o artifício que eles usavam para se reconhecer. A pomba com o ramo de oliveira na boquinha simbolizava a Arca de Noé. Aquele momento que ele joga a pomba e a pomba, depois que ele está muitos dias no dilúvio, ele joga a pomba e a pomba consegue reconhecer ali um território e traz um pedaço de vegetal. O pavão, que simboliza a eternidade, a âncora, que simboliza a firmeza da fé, você acreditar com toda a sua potência. Lírio simboliza a pureza da natureza também. Já as uvas representam o sangue de Cristo e a espiga de trigo simboliza o pão, que seria a carne de Cristo. Temos também, não menos importante, a serpente, que na história de Adão e Eva é como se fosse o demônio, mas na arte paleocristã ela simbolizava a energia da terra, como se isso fosse uma força e fortaleza. Como a religião cristã já estava se propagando com a queda do Império Romano por toda Roma, o que aconteceu? Em 313, Constantino ele libera a religião como verdadeira. Então as pessoas agora podem usar essa religião, usufruir essa religião normalmente, sem que leve algumas consequências ou morra por conta disso. É muito daquela coisa, se você não pode com o seu inimigo, alia-se ao seu inimigo. Então ele fez isso que era para se proteger também, porque muitas pessoas já estavam seguindo essa religião. Então ele fez isso como uma forma de defender o seu governo. Até chegar esse período de 313 depois de Cristo, nós vemos essa primeira fase como a fase catumbária, que é o momento onde eles usam as catacumbas para propagar a religião cristã. Depois desse período já é a segunda fase, que é a fase basilical, onde acontece um fator muito importante, onde o imperador Teodósio oficializa o cristianismo como a religião daquele período. Então, a partir daquele momento, Roma vai defender a religião cristã como a religião de origem daquele povo. A partir desse período, eles começam a construir as basílicas. O que é uma basílica? Basílica é um prédio multifuncional, então nós vamos ter várias coisas acontecendo dentro desse prédio. Algumas delas, tribunal, comércio, né? Também temos ali mercados e transeuntes que ficavam ali naquele local andando, negociando. Então é um prédio que tinha uma estrutura praticamente de um mini shopping, digamos assim. E aí a partir desse momento eles começam a inserir também cultos religiosos. Então hoje nós conhecemos as basílicas como igrejas, mas na verdade antigamente ela também servia como comércio. Bom, então esse império ele começa a sentir a necessidade de um espaço para cultos religiosos, que aí é o momento em que eles constroem duas principais basílicas. A Basílica Constantiniana, que hoje conhecemos como a Basílica de São Pedro, muito conhecida na cidade de Roma, e também a de São João de Latrão, que também fica em Roma e que é uma das principais, e essas duas são as primeiras que são projetadas com fins religiosos totalmente. As outras já existiam, mas não tinha existido com esse caráter. Então vamos dar uma olhadinha nessas duas basílicas.
a primeira fase do desenho da arte paleocristã. Ela tem origem nas catacumbas. A pintura é simples e ela falta também um rigor anatômico, então a gente não tem aquele contorno perfeito do corpo. Pouca variação cromática, eles usavam muito o verde e o vermelho. Usava pouquíssimo azul. E por que isso? Porque o azul ele é uma cor muito difícil de ser encontrada na natureza, principalmente naquele período, né, que é um período antigo. Então eles tinham essa dificuldade de acesso às cores, pura na pose estética grega, né? Então eles tinham a mesma posição que a arte grega, eles também utilizavam nas pinturas. E eles também tinham uma falta de proporção, não era uma proporção certa. Então, às vezes a cabeça era maior, o corpo era menor, o pé era menor. Também temos os olhos muito destacados e abertos. As mesmas vestes, então as mesmas túnicas e tecidos, eles usavam baseados na arte romana e arte grega. Também os elementos da natureza, eles também copiavam os desenhos próximos da natureza. Tinha os afrescos. Afrescos são pinturas na parede, direto na parede, quando a parede ainda está molhada. Então eu insiro ali a minha pigmentação. Então eles tinham muito essa coisa da pintura do afresco, fora os mosaicos. E também tinha a representação da natureza com delimitações geométricas. Então sempre faziam um círculo em volta da natureza ou um círculo em volta da pessoa. Então eles usavam essas linhas geométricas nas figuras, principalmente nas figuras que representavam a natureza. A fase 3, que já é uma fase que eles têm um passo à frente dentro dessas basílicas. Então, como se eles já tivessem criado o seu estilo, né, e simplificando. Então, algumas características que ficam muito marcantes as figuras planas. Então, a gente não tem aquela noção de profundidade. Isso em todas, mas essa fica mais marcante porque ele já tem uma certa habilidade com o desenho, então aquilo é proposital. Então a gente não tem essa profundidade das figuras, então são figuras em 2D. A expressão do rosto, ela levava o olhar do espectador todo realmente para o olho da figura, então era um olhar penetrante, fixo, e os olhos eram sempre maiores em relação à proporção do rosto. O mosaico foi muito utilizado para revestir essas igrejas, então muitas figuras que tinham temática do cristianismo, mais precisamente do Novo Testamento, eles usavam muito a arte do mosaico, então as pedrinhas eram muito usadas no interior das basílicas. Vamos conhecer então o interior dessas basílicas, né? Essas pinturas, esses mosaicos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se tiverem algumas dúvidas em relação à arte paleocristã, é só mandar no e-mail, tudo bem? Beijos e até a próxima aula!